Graça e a paz, irmãos. Amém. Hoje é alegria podermos estar mais uma vez aqui juntos, reunidos nesta noite, para juntos glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós ainda, último culto do mês de maio, nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre a família, que é o tema nosso que foi durante este mês. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre uma família para pertencer. Eu já trouxe uma mensagem até mesmo com o mesmo tema, uma família para pertencer, mas eu vou abordar hoje algo diferente da mensagem que eu trouxe. Queridos, a igreja, ela não é somente um lugar para que eu e você possamos frequentar, mas a igreja, ela é uma família para que nós possamos pertencer. Amém? A igreja, ela é como a nossa família espiritual. Nós falamos durante todo o mês sobre família e o Senhor, desde que nós iniciamos o ano, aí a semana, o mês, sobre a família, o Senhor vem falando ao meu coração sobre esta família espiritual. Nós falamos muito sobre a nossa família biológica, mas hoje o Senhor quer falar sobre a família espiritual, que foi a família criada por Deus. A igreja é onde nós podemos estar juntos. A igreja é onde as pessoas encontram aí a aceitação. A igreja é onde as pessoas podem encontrar o amor. A igreja é onde nós podemos estar juntos, onde nós somos desafiados aí nas nossas emoções, onde nós podemos viver as circunstâncias da nossa vida. Quantas coisas acontecem dentro da igreja, né? Quantas coisas acontecem no meio desta família espiritual. E a igreja, ela não é um lugar, né, somente para nós frequentarmos, como eu disse, mas a igreja é um lugar para nós pertencermos. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 3, versículos de 17 a 19. Queridos, não precisa se preocupar em abrir aí o texto, só anotar, porque eu tenho bastante referências aqui hoje, mas são referências importantes para que a gente possa chegar aqui ao que a palavra quer falar aos nossos corações nesta noite. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu vou ler aqui Efésios 3, 17 a 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A igreja, ela não é periférica ao plano de Deus. A igreja é o plano de Deus. A igreja é o plano de Deus. Deus, Ele não criou somente uma instituição aqui na terra. O Senhor criou a nossa família biológica e o Senhor criou a nossa família espiritual, como eu disse, que é a igreja. Mesmo nós aqui olhando e entendendo que Satanás, que o maligno, ele tem tentado combater, ele tem tentado em todos os momentos. Satanás tem tentado, o maligno tem tentado contra a igreja do Senhor. Mas nós podemos entender que a igreja do Senhor é propósito dele aqui na terra. E ela se mantém viva,
com o seu propósito divino. Por mais que Satanás se levante, por mais que o maligno se levante contra a igreja, que é a nossa família espiritual, mesmo que haja essas lutas, a igreja, a família espiritual é propósito divino. Então, quando nós entendemos que isso é propósito divino, nós entendemos que o Senhor cuida, que o Senhor trabalha, que o Senhor está olhando para cada um de nós, que somos aqueles que fazem parte desta família. Não se trata somente de sermos integrantes de uma comunidade de fé, que busca viver e que busca compartilhar os princípios da Bíblia, mas que genuinamente nos importamos, que aceitamos, que estamos aqui para sermos ajudados, para estarmos em comunhão, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja transformação. Este é o propósito da existência desta família espiritual. O Senhor, Ele nos faz estarmos aqui, para que eu e você possamos não somente sermos transformados nesta família espiritual, mas sermos agentes de transformação. Entenda que a importância desta família, a importância da família espiritual, a importância que o Senhor dá para que esta família seja uma família que é capacitada para ser agente de transformação. E como igreja, como família espiritual, nós precisamos entender esta importância que nós temos. Nós falamos, como eu disse, durante todo o mês, e nós focamos muito sobre a família, sobre a ordem da família biológica, como isso acontece, o que é feito, o que não é feito, como deve ser. Mas nesta noite o Senhor quer chamar a minha e a sua atenção sobre esta família. Sim, esta é a nossa identidade. Esta é a família que o Senhor quer falar nesta noite. Nós temos irmãos mais velhos, nós temos irmãos mais novos na nossa família biológica. Nós temos também aqui irmãos mais velhos, irmãos mais novos. Alguns estão perto, alguns fazem parte aí, né? Estão em cidades mais longes. Todos que fazem parte da igreja do Senhor, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, fazem parte desta maravilhosa família espiritual. E que tamanha família é, né? Que tamanha família é. E nós podemos nos alegrar, porque essa família é uma família que nos traz estrutura. É uma família que nos faz realmente caminharmos e andarmos aí. É uma família que está conosco quando nós passamos por dificuldades, que está conosco quando nós passamos por lutos, quando nós passamos por percas. Esta família é uma família que faz total diferença em nome de Jesus. E de igual modo, da mesma maneira que a família biológica, é uma família que precisa estar unida, é uma família que precisa ter vínculos. E este vínculo é o vínculo maior, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos une e nos faz realmente viver em comunhão. Eu quero ver com vocês aqui 3 importantes verdades sobre essa igreja chamada família. É proibido a entrada de pessoas perfeitas. Marcos 2,17 diz: Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. É proibido a entrada de pessoas perfeitas. Muitas vezes nós estamos nesta família chamada igreja e nós nos encontramos como imperfeitos e também vemos as pessoas imperfeitas. E nós muitas vezes estamos procurando pessoas perfeitas dentro desta família. E aqui a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele não veio para aqueles que são sãos,
Porque esses não precisam de médicos, mas eles veio para os doentes. Então, como família, nós precisamos estar prontos a receber aqueles que chegam até nós e que vão se agregar e vão fazer parte desta família, mas que chegam doentes, que chegam aqui enfermos, que chegam aqui com o pecado, que de tantas maneiras entram dentro da igreja, que de tantas maneiras ouvem a palavra e aceitam a Jesus e se tornam participantes desta família. E quando se tornam participantes dessa família, aí sim o Senhor começa a trabalhar. E esta verdade nos faz sempre lembrar que absolutamente todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Lembre-se como você estava quando você chegou nesta família. De que maneira você estava quando você entrou? Como você estava? Você precisou, você necessitou da misericórdia de Deus. Você precisou de um olhar, de um cuidado. E ainda muitas vezes necessita deste olhar. E quantas vezes nós, como família, não fazemos isso com aqueles que agregam, com aqueles que entram, com aqueles que estão chegando de novo, com aqueles que estão aceitando a Jesus, que são novos na fé. Muitas vezes nós estamos procurando uma perfeição, estamos procurando algo que nós não vamos encontrar ainda, porque o Senhor está trabalhando, porque o Espírito Santo está fazendo, e é o Espírito Santo que Ele faz em nós, e Ele faz através de nós. Queridos, nós somos uma igreja em muitos lugares. Lá em Efésios capítulo 14, capítulo 4, versículos 15b e 16. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós somos uma igreja em muitos lugares. Nós somos uma família em muitos lugares. O fato de estarmos geograficamente em diferentes lugares não nos faz de nós famílias diferentes. Sabe por quê? Porque como família de Cristo, como parte da família, essa família chamada igreja, nós somos uma grande família. Estando aqui, estando em outro estado, né, como nós, quando olhamos para a igreja que nós fazemos parte, quando nós falamos sobre igreja missionária, a qual nós fazemos parte, quão grande é a família missionária, quão grandes são os nossos irmãos, e quando nós não colocamos o rótulo de uma instituição, nome de uma igreja, mas nós falamos como igreja universal, nós sabemos que quantos são da nossa família, quantos são? E Jesus, Ele é o perfeito elo que une. Ele é o perfeito elo que nos une e nos dá a visão da missão que Ele colocou para cada um de nós. Ele nos confiou. O Senhor confiou a mim e a você uma missão. Ele nos colocou para multiplicar a sua identidade. Ele nos colocou para, através de culturas, de jeitos diferentes de cada um, mas ligados no mesmo, que é o Senhor Jesus Cristo. Vivermos e conquistarmos o alvo e desfrutarmos das bênçãos que Ele tem para nós. Não somente aqui, mas prepararmos para que nós possamos estar na glória, como uma grande família, juntamente com o Senhor. A igreja, ela não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Quando nós pensamos, esta família não é uma família que é um ponto que você chegou. Aqui é onde você chegou para que você possa partir. Lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer em tudo o que lhes foi ordenado, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, o nosso campo não é o mundo, mas o mundo é o campo desta missão. O mundo é o campo desta missão. É o nosso serviço.
É maravilhoso quando nós recebemos e desfrutamos de tudo que a igreja pode oferecer. Como é maravilhoso, né? Quando nós estamos aqui, podemos repartir, podemos ouvir a palavra, podemos estar juntos aqui e termos a oportunidade de experimentarmos um pedacinho do céu dentro desta família, né? Podemos experimentar aquilo que o Senhor faz, mas o Senhor está nos dizendo que aqui é só o ponto de chegada. O Senhor está dizendo a mim e a você, aquilo que você tem experimentado, eu quero dizer a você que o Senhor está dizendo que nós precisamos sair e nós precisamos levar. Todos os dias nós temos grandes oportunidades de trazermos um pedacinho deste céu que nós vivemos aqui, desta glória que nós experimentamos, nós temos a oportunidade de levar para o mercado, de levar para a padaria. Nós temos a oportunidade de levar no nosso trabalho, nós temos a oportunidade de levar para a nossa casa biológica, nós temos a oportunidade de levar no nosso condomínio, na nossa faculdade, todos os dias, porque quando eu entendo que a igreja, que esta família espiritual não é aqui o meu ponto de chegada, mas sim o meu ponto de partida, eu entendo o compromisso e eu entendo o motivo de ser igreja e de ser família espiritual. O Senhor está dizendo que nós precisamos entender, nós não estamos aqui reunidos somente para prestarmos um culto ao Senhor e cada um senta, presta o seu culto e vai embora para casa. Não, nós estamos aqui para aprendermos, nós estamos aqui para sermos ensinados, nós estamos aqui para receber do Senhor e para cumprir o ID que Ele tem colocado nas nossas vidas, tem colocado a cada um. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Queridos, uma família saudável é uma família na qual os mais velhos promovem os mais novos e os mais novos honram os mais velhos. Como o apóstolo Paulo, nós estejamos altamente comprometidos em sermos imitadores de Cristo, pois naturalmente nossas atitudes e decisões se encarregarão de dar o bom testemunho da nossa família espiritual e, sobretudo, do nosso Rei e Senhor eterno. Certamente nós vamos estar contribuindo para a expansão do reino. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender com aqueles que são mais velhos, que nós precisamos buscar informações, que nós precisamos aproveitar esta oportunidade, ensinar os mais novos. Existe uma grande dificuldade, e eu tenho visto isto, eu digo igreja, eu digo no âmbito geral de igreja, de família espiritual, como é difícil as pessoas aceitarem ser ensinadas. Como nós temos vivido uma era onde as pessoas não desejam ser ensinadas, não têm a humildade de dizer, eu não sei, como faz? Você pode me ajudar? Ou você passou por este caminho, como que eu ando por aqui? Como eu posso fazer? Queridos, a palavra do Senhor, ela nos ensina e ela nos adverte de que nós precisamos ouvir os mais velhos, que nós precisamos caminhar com aquele que já caminhou um pouco mais que nós estamos caminhando, que nós precisamos deste auxílio, nós precisamos entender isso. E quando nós, como família espiritual, nós fazemos a nossa parte, contribuindo, ajudando e ensinando, nós vamos caminhando e nós vamos aprendendo. E com certeza nós vamos errar menos, porque nós estamos com aqueles que já caminharam um pouco mais que nós. E assim o Senhor vai fazendo, assim o Senhor vai trabalhando, assim Ele vai agindo. Tenha um coração ensinável. O Senhor está trazendo esta palavra nesta noite. Tenha um coração ensinável. Se por algum motivo ou de alguma forma, às vezes você receber aí um auxílio, ou alguém que teoricamente, ou você sabe que está acima, que sabe mais do que você, porque já caminhou um pouco mais, se chegar e te dizer, é assim que faz,
É desta maneira que faz. É assim que é a forma mais correta. Ouça, tenha este coração ensinável. Como família, é assim que nós devemos agir. O Senhor tem muito para fazer na família espiritual. O Senhor tem muito para fazer. E quantas coisas nós precisamos aprender. Quantas coisas nós precisamos aprender para caminharmos. Quantas coisas nós precisamos entender. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso quando Ele coloca pessoas para nos ensinar. Eu louvo o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor. E meus queridos, existe uma oração que eu tenho feito e eu tenho pedido, Senhor, coloca pessoas para me ensinar. Senhor, coloca pessoas com coração que realmente tenha aí a disposição para ensinar e me ajude a ter este coração. Ajude-me a entender, abra minha mente. Então, meus queridos, a palavra do Senhor, ela também nos adverte nisso nesta noite. E o que significa pertencer a uma família espiritual? Quando você pertence a uma família espiritual, você influencia outros por meio da sua história e transformação. Quando eu pertenço a essa família, eu influencio os outros. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 1, o 4 e o 5, eu vou ler aqui. Efésios 2, versículos 1, 4 e 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida justamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Quando nós estávamos no pecado, quando nós estávamos mortos ali, o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. E o Senhor veio e nos transformou. E essa transformação feita em nós precisa ser uma transformação que ela é tão vivida, que ela é passada e essa transformação influencia outras pessoas. É necessário com que isso aconteça. Nós precisamos nos apropriar da realidade espiritual que o Senhor Jesus Cristo nos traz. Ele faz com que a nossa vida seja transformada. E essa transformação precisa acontecer para que através dela nós possamos influenciar outras pessoas. Nós precisamos experimentar os cuidados diários de Deus, independente das circunstâncias. O Senhor quer trabalhar na minha e na sua vida. O Senhor quer transformar as nossas vidas. O Senhor quer mudar o nosso estilo. O Senhor quer realmente nos habilitar com experiências para que, como família espiritual, como igreja, nós possamos fazer toda a diferença em nome de Jesus. Nós devemos estar em unidade. Contribuir para a unidade e saúde do corpo de Cristo. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14, a palavra do Senhor diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade. Deus, Ele age na unidade. O diabo defende a divisão. Deus, Ele age na unidade, eu quero ressaltar. Mas o diabo defende a divisão. Queridos, toda família precisa ter unidade. Toda família precisa ter união. E a família espiritual, a igreja do Senhor não é diferente. O Senhor não age na divisão. O Senhor não age quando estamos cada um caminhando para um lado. Nós precisamos estar unidos para que, como família espiritual, nós possamos colher os frutos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E nesta noite, o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração para que nós possamos
como Cristo, que não fez em momento algum acepção de pessoas, em momento algum esteve em alguma situação de desunião. O Senhor quer falar aos nossos corações para que nós possamos, como igreja do Senhor, como família espiritual, estarmos em unidade. Nós podemos estar em unidade sem termos aí a unanimidade. Talvez você pense em alguma coisa, ou você deseja algo, e não é o que todo mundo pensa. Mas quando você olha para a palavra e quando você entende que a unidade é importante para o crescimento, que a unidade é importante para que a igreja do Senhor vá à frente, para que nós possamos ganhar mais vidas, aí nós entendemos que este apoio faz a diferença para que a igreja do Senhor possa ir à frente. Podemos ter unidade sem termos unanimidade. Honre aqueles que precisam de honra. Deixe de julgar aqueles que muitas vezes nós estamos julgando. Porque quantas vezes nós fazemos isso? Nós fazemos a nossa família biológica. Quem dirá o que nós fazemos na nossa família espiritual? Quantas vezes julgamos? Quantas vezes nós não honramos? Não há honra na nossa liderança, não há honra na nossa conduta. Mas o Senhor está nos chamando hoje, e Ele está falando aos nossos corações, está nos chamando para que nós possamos servir a Ele de todo o nosso coração, servirmos a nossa família espiritual, servirmos a igreja do Senhor, honrando a cada um. Honrando o compromisso que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Esta é uma família que o Senhor nos chama para pertencer. Você que já aceitou a Jesus Cristo, que está ligado a esta igreja, que está ligado a esta casa, você pertence a esta família. Amém? Você pertence a esta família. Alegre-se por isso. Alegre-se por esta oportunidade. Alegre-se porque o Senhor tem te escolhido e você tem respondido e dito: Senhor, eu aceitei a Ti e eu estou feliz em pertencer a esta família. Mas que nós possamos nessa noite nos perguntar o que mais o Senhor deseja de nós. O que eu e você temos feito para que esta família espiritual, para que esta igreja possa se expandir, para que esta igreja possa ser fortalecida. O que eu e você, como família espiritual, estamos fazendo? O Senhor tem dito que é tempo de nós aumentarmos esta família. É tempo de nós vermos realmente esta família espiritual, esta igreja, esta casa, aumentar, crescer. Mas para isso, nós precisamos estar juntos, unidos e caminharmos num só propósito. Levarmos o Evangelho, levarmos a palavra do Senhor. Eu quero te convidar para que você fique de pé. Nós estamos aí entrando, no mês de junho, essa semana já, estamos chegando no meio do ano. Eu quero te convidar para que você considere, ainda este ano, alcançar uma vida para esta família. Eu quero te convidar para que você considere a oportunidade de fazer isso. Talvez você diga: como que vai ser? De que maneira? Dando bom testemunho, falando do Evangelho, convidando para vir à igreja, orando ao Senhor. Memorize uma pessoa que você gostaria nesta noite de falar do Evangelho e ver essa pessoa rendida aos pés. E considere que isso possa acontecer. Ore para que nada e ninguém venha tirar
o desejo no seu coração e a convicção de que você é filho, de que você é filha amada do Senhor. Que você faz parte desta família. Que nada tire esta convicção do teu coração. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que fizeram parte da família de Cristo, que fizeram parte da igreja, que fizeram parte desta família e que perderam esta convicção, que perderam e que se desviaram e que de algum momento deixaram esta família espiritual. Que nós possamos orar para que nós não possamos perder esta oportunidade. Que nós não possamos deixar com que essa família, ela não deixe de estar sempre presente, que nós não possamos deixar de fazer parte desta família e possamos considerar e dizer, Senhor, me ajude, porque eu quero mais pessoas para esta família.